Fala rapaziada e moçada do Opinião Palestrina, aqui é a Opção Thiago para mais um vídeo aqui no canal. Já peço para você se inscrever, curta esse vídeo, compartilha aí com seus amigos, compartilha nos grupos de WhatsApp e nos ajude a crescer e a alcançar mais torcedores do Palmeiras. Rapaziada, o vídeo de hoje é a terceira e última parte da entrevista, na verdade do bate-papo com o Gordo Corneta, grande personagem aí palmeirense, fica ali na Gol Sul em todos os jogos do Palmeiras. E nessa parte 3 a gente fala bastante aí de machismo, de permissividade nos estádios, punições e ações educativas para a gente tentar aí discutir, debater um pouco sobre o futebol e sobre alguns problemas gerais como sociedade. E eu já deixo o convite aqui para você, se você não assistiu ainda a parte 1, onde a gente fala bastante de Palmeiras, né, de onde surge ali a paixão do Luiz De Martini, o famoso Gordo Corneta. A gente fala sobre o time atual, fala sobre o Abel Ferreira. E na parte 2 a gente fala bastante de homofobia, de racismo, de preconceito como um todo. Então vou deixar os dois links aqui, os dois cards para você acompanhar. E a gente fica aqui então com a última parte da entrevista, tá bem interessante. Deixa aqui os seus comentários, é super importante pra gente, até para aumentar o engajamento, né? Coloca o que você pensa. Lembrando que aqui são posicionamentos, né? Visões de vida, visões de futebol. Então, assim, não existe, né, uma verdade absoluta, não é essa a proposta aqui desse bate-papo, mas fica o convite aí para você se posicionar, se você concordar com a gente, se você discordar, se você pensar diferente, deixa aqui para a gente gerar essa discussão, esse embate aqui em torno desses assuntos importantes. Por exemplo, eu É morro de isso. vergonha de há coisa de 2 anos atrás, antes da pandemia, eu fazia zoeiras machistas com os goleiros na frente da área ali do Palmeiras. Era um negócio bizarro, até que eu tomei um no Twitter de uma menina que falou: Ah, então você é o cara que fica fazendo essas merda. Você é o cara que não sei o que, não sei o que. Eu falei: Pô, é Aí verdade. coloca a Pra mão mim na era uma consciência. zoeira e não é uma zoeira, porque pega. Sim. Porque pega. Então, cara, não aprendi. Nunca é tarde para aprender, entendam isso. Não é que quanto mais Exato. cedo, então quem Não, é mais velho não vai aprender. não, Nunca é e tarde estamos para aprender. aqui, Martinoso, pô, a gente tá aqui, ó, você tem a mesma idade que eu, pô, a gente vai aprender pro resto da vida, né, velho? Mas é isso, tem que estar Exatamente. disposto a evoluir, cara. Tipo, não pode achar Exato. que você tá, pô, já tenho as minhas crenças, os meus valores, foi o que eu aprendi lá mesmo, né? Eu sou assim, não vou mudar mesmo. Pô, como assim, né, A gente velho? conhece pessoas assim, né? Querendo ou não, infelizmente a gente É, conhece pessoas assim. Mas o que que felizmente. acontece? Quanto isso mais cedo vier, tanto é que isso tem que vir já na sala de aula. Para a criança chegar no pai que é assim, pô, mas pai, não é na escola que a gente aprende? É. Eu aprendi isso. Aprendi que você está errado. Faz o pai pensar. Sim, Faz o familiar ficar. já vem para um confronto, né? Exato. Tem uma pessoa na minha família que voltou a fazer faculdade depois de mais velha. Ele está aprendendo, essa pessoa, né? Ele, ela, Uhum. não posso falar quem é, está aprendendo cada coisa porque tinha uma forma de ver a vida. Entrou numa faculdade cheia de moleque, tem mulher trans, tem homem trans na sala, entendeu? Essa pessoa Sim, é uma das mais velhas da sala, ela estava me falando, pô, aprendi a ficar quieto e a ouvir, e não a me colocar no lugar, porque eu não tenho esse lugar de fala, mas a entender. sim. Então, ela até falou, pô, tem certas coisas que podem virar contra mim. Falei, quase tudo que você fala vai virar contra você. Por quê? Porque você precisa mudar sua forma de pensar. É. Você precisa aprender. Não precisa. A questão é o que eu falo antes: não tem que concordar com tudo que é dito, mas respeitar a visão diferente das pessoas. Mas, Entendeu? ô Martinoso, cara, eu quero até usar isso como um gancho, até para voltar na sua opinião, né, no seu posicionamento em relação à punição mais dura, né? Eu fico Sim, pensando assim, cara, ok, as pessoas fazem coisas erradas, elas têm que ser punidas, ponto. Isso é ponto perfeito. pacífico. Só que assim, se a gente fala de questões que são de educação, que é a raiz. Então, por exemplo, o que que explica um cara ir lá e agredir um outro porque o time dele perdeu? Pô, isso vem lá de trás, né? Então, Exato. assim, o meu questionamento quanto a essa punição extrema, ele fala, pô, tem que pegar esse cara como exemplo e tal. Quer dizer, a gente não quer educar os caras, tipo,
Pô, a gente não Exato. tem que Uhum. dar a base para esses caras, mas se eu quiser cancelar todo mundo que faz um ato falho, ou, cara, é lógico, existem casos e casos, né? Tem um cara que, pô, tá no sangue dele, a pessoa é ruim, você sabe, né? E comete um ato XYZ. Mas, assim, se a gente quer educar o cara, você não acha também que a educação ela não vem antes até da própria punição? Eu entendo que você fala dessa questão de punir e servir como exemplo, mas a minha preocupação é, pô, a gente não tem que primeiro educar esses caras, entendeu? Esse cara que vai lá e, pô, é violento. Porque o que eu fico pensando na punição é o seguinte: e esse cara, beleza, você pune, esse cara vai sair de lá melhor? Porque Eu ia se chegar nesse ponto. os caras que estão Pode. presos, se a questão da punição é você, supostamente, né? Porque é isso que eu leio por aí. Você prende porque o cara precisa aprender a lição que ele fez algo errado. Mas esses caras saem pior, ô Martinoso. Exato. E aí a Pior. gente entra num âmbito, aí é outra coisa, sistema carcerário brasileiro, que é. Eu tenho amigos advogados que, cara, é cada barbaridade que eles contam que acontece dentro do presídio, e é por isso que o cara sai pior, tá? Porque o sistema é falho. Mas o que acontece? Eu ia chegar no ponto e o aprendizado? Como é que a gente leva o aprendizado disso tudo? O aprendizado, para mim, ele tem que vir acompanhado da punição. Eu comecei falando da punição, Sim, tá? sim. Que quando Você é para acabou, punir, você acabou quando é. viajando aí por vários assuntos. Mas é Eu isso. lembro que você ia falar. O meu ponto, o que eu quero dizer é o seguinte: quando é para punir, que seja aquela punição, mas sempre acompanhada de um aprendizado. O aprendizado quem tem que dar é o clube ao seu torcedor, tá? São os veículos de comunicação esportivas. Nós, por exemplo, como você, no caso nós, né? Você que é uma mídia específica de Palmeiras, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Isso daqui é tudo uma questão de aprendizado. A gente não está punindo ninguém, muito pelo contrário. A gente está Nem tentando querendo, passar um nem pouco querendo trazer uma de. verdade aqui, né? Exato, uma verdade absoluta, mas a gente está querendo mostrar o quão legal é e o que as nossas experiências trazem de quando a gente começou a olhar o outro lado. A gente Sim, cresceu num ambiente, a gente começou a ver um outro ambiente e falou, pô, peraí, olha como é legal você respeitar, você entender, tá? sim. E a, o aprendizado, ele tem, como eu falei, ele tem que vir do clube, ele tem que vir da mídia, ele tem Das que vir entidades esportivas, né? da própria, é aí que eu ia chegar, da própria CBF. Eu vou te dar um exemplo e eu vou puxar de novo o racismo. Eu estava até conversando com a minha namorada. Vamos supor, houve um ato de homofobia. O árbitro está correndo, ele ouve um cântico ou um xingamento homofóbico de um torcedor ali no Allianz, a gente sabe que é muito próximo do banco do visitante, e aí o cara vai cobrar um lateral, ele ouve um xingamento, ele para o jogo, anota na súmula, o torcedor tal, assim, assim, assado, o Palmeiras vai ser punido, tá? Por quê? Porque ele sabe o que é homofobia. O árbitro, ele tem esse mesmo treinamento, esse mesmo discernimento, ou esse mesmo ímpeto para um caso de racismo, ele não vai conseguir ver. Por quê? Tá? É muito difícil dele ver. Aí é que tá. Por quê? Como aconteceu no jogo do Corinthians. O cara fez um gesto, o árbitro está focado em ver o jogo. Exato. Então, cabe como coube aos próprios torcedores mandarem a polícia ir lá, cabe ao próprio time Não, ali eu fazer achei, cara, eu achei uma atitude sensacional, né? Porque parece que, eu não sei se foi pela TV, eu não entendi muito bem como foi feita a denúncia, mas, pô, você vê, acho que a própria foi torcida um do Corinthians próprio denunciou torcedor. e foi A própria muito torcida rápido, apontou um cara. policial, o policial pegou e ainda viu o cara terminando Sim, e foi atrás dele. Cabe à própria torcida, ao próprio staff que é contratado do clube, aqueles orientações, aqueles carinhas de orientação laranjinha. Cabe ao próprio jogador que sofreu, isso a gente já cansou de ver, e os seus colegas dentro de campo. Cabe ao quarto árbitro, mas cabe, acima de tudo, é esse ponto que eu quero chegar. Cabe, por exemplo, uma Conmebol, uma CBF, sim. e os próprios clubes treinarem os seus funcionários quanto a isso, quanto aos diversos tipos de preconceito, quanto ao machismo, quanto à homofobia, quanto ao racismo, quanto a piadinhas até de condições. Isso que a gente nem está falando, por exemplo, de condições físicas, Sim. né? Por exemplo, cadeirantes, pessoas que têm uma certa deficiência e etc. Idade reduzida, né? Mobilidade reduzida, exatamente. Então, o que acontece? O ensino, ele
se você der esse aprendizado, pode ter certeza, muita coisa vai melhorar. Mas as coisas, por mais que a gente teve esse aprendizado, e é o que você falou, pô, quanto à homofobia teve uma certa melhora. Teve, porque começou a aparecer no telão, homofobia é crime. É. O clube vai ser penalizado. Bom, nisso eu concordo Os com clubes você. foram penalizados. Sim. Quando teve o próprio, se não me engano, o próprio Palmeiras foi penalizado, perdeu o mando de campo. Jogou com portão fechado ou alguma outra torcida por ter zoado a torcida do São Paulo, entendeu? Então, é aquela coisa. A partir do momento que você tem os meios de aprendizado, mas você não faz uso desses meios, você é torcedor, tá? Sim, sim. Eu recebi uma cartilha, não vou ler. Outro aviso desse no telão? Putz, tá de brincadeira. Goleiro do São Paulo pega na bola, eu vou lá e sou homofóbico. Quem que vai se ferrar, além de mim? Meu clube. E aí eu vou pensar duas vezes, e aí eu vou ter que parar para ler aquele aprendizado. Entendeu? Por isso que eu acho que as duas coisas se conversam. Sim, cara, até você começou a falar, me veio na cabeça assim, pô, tá bom, vai, a gente não consegue fazer nada a curto prazo, né? Porque, ok, existe o problema da educação, as pessoas são assim mesmo e vai ser na base da punição e educar as crianças, os menores, até que outras gerações venham. Ok, só que assim, cara, é o que você falou. Eu pensei agora, pô, será que não daria para os caras fazerem uma campanha a médio e longo prazo e falar, olha, é o que você falou, sei lá, tem uma cartilha de bom comportamento no estádio de futebol. E aí você faz assim, ó, todo torcedor, durante um ano inteiro, ele vai receber essa cartilha todos os jogos do Palmeiras, ou do Corinthians, do São Paulo, do Inter, né? Durante um ano. A partir de 2025, o cara que fizer qualquer coisa aqui, ó, punição X, punição Y, seria uma ideia, né? Quer dizer, Sim. você educa, fala para esse cara como ele tem que se comportar, como é um comportamento adequado, aceitável numa sociedade Sim. em que a gente enfrenta, né, esses desafios, esses problemas, e você dá tempo do cara assimilar e fala, pô, realmente, bate lá todo jogo, no telão que você falou, no intervalo. Ao invés de ficar fazendo a cena do beijo lá, aquela bobagem, põe lá, tipo, pegar o beijo lá. Cara, põe lá, ó, leia a cartilha, blá, 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 enfim, começa a educar o cara, velho. E aí você, tudo bem, você dá um tempo para ele fixar isso, para ele aprender. E é o que você falou, tudo bem, pode ser que não seja porque ele vai se tornar consciente daquilo, né? De que aquilo é errado. Mas pode ser que ele assimile, pelo menos. O clube vai ser penalizado. Exato, o clube vai ser penalizado, então tá. Você não quer fazer porque você quer evoluir? Tá bom, então faça porque o clube não vai ser penalizado. Faça pelo cara que está no seu lado, que vem todo jogo, que não vai poder vir, porque vai ficar com o portão fechado. No ambiente do futebol, isso poderia ter algum tipo de impacto, né? Cara, quando foi o caso do Aranha, lá na Arena do Grêmio, que ele jogava, acho que pelo Santos, aquela menina, sinceramente eu não tenho dó, mas eu acho que ela aprendeu. Sabe por quê? Ela ficou em tanto choque que a cara dela foi estampada em todos os noticiários do Brasil. As pessoas descobriram a casa dela, pichavam, ela teve que se mudar. Aí eu achei demais também, claro, nunca, né, invadir a casa de alguém, pichar, depredar, ameaçar de morte. Não é esse o ponto. O ponto é, ela foi tão exposta que ela mesma ficou com vergonha dela. deve ter se envergonhado, né, velho? A Entendeu? gente espera, né? Tenha acontecido isso. Porque Então, isso que a gente tá discutindo aqui a noite inteira, né? Será que esses caras, eles põem a mão na consciência e falam, pô, errei, né? Tipo, e que vem daquela raiz, né, que o estádio pode tudo. Eu posso tudo no exato. estádio. É o que a gente Vim pro ouviu no estádio para quê? podcast, Para fazer o que eu não posso fazer em casa. Tanto que no começo você falou, pô, será que a pessoa é assim na sociedade, vem pro estádio e é pior? Eu já tenho uma visão diferente. Eu acho que na sociedade ela fica inibida de fazer esse tipo de coisa. E aí no estádio ela acha que é terra sem lei, ela vem e faz. Exato. Pode ser. E aí ela fala, que não vai dar nada, eu tô no estádio. Você entendeu? A Leda Costa, né? A gente ouviu o assunto aí no podcast, Sim. né? Ela que é da Universidade Estadual do Rio, ela fala justamente sobre isso, né? Como é um ambiente permissivo, né? Então você desde criança você vai lá e você sabe que você vai xingar o juiz, vai xingar o bandeirinha, vai mandar o bandeirinha enfiar, né? Naquele lugar. Isso. O cara vai bater o tiro de meta e você começa a subir. Então É. assim
realmente é um ambiente assim hostil para que haja uma educação, né? Porque ela fala sobre essa virilidade, né? Que o homem ele tem essa necessidade de De se provar extravasar sempre, ali, exato. de ser machista, sexista. Cara, é impressionante como, de fato, o estádio de futebol ele é um ambiente que propicia isso, né? Tipo, você está num grupo e você se sente no direito de fazer o que você bem entender, né? É louco isso, Exatamente. velho. Exatamente, e a sensação de impunidade, né, que a gente já falou aqui antes. Tipo, eu vou extravasar, não vai acontecer nada. Chego em casa, olho para alguém da minha família, minha esposa, meu filho e tal, como se nada tivesse acontecido. Oi, boa noite, tal, foi muito bom o jogo, nossa, ganhamos, ou perdemos, tal, pô, boa noite, boa noite, boa noite. E semana que vem tá Complexo. lá no estádio de novo, fazendo as mesmas coisas. E tá lá com as Entendeu? mesmas práticas aí. Eu, É, quando então, levo minhas filhas, o Martinoso, eu gosto muito de levar minhas filhas, né? Que agora elas sim, cresceram, não curtem muito, né? Mas quando elas eram menores, cara, eu sentia vergonha, assim, velho, porque, tipo, a gente tá lá curtindo o jogo, incentivando, aí do nada começa a xingar o juiz, aí manda tomar naquele lugar. E aí elas olhavam para mim assim, o Martinoso, tipo, o que tá pai, acontecendo? tipo, meu, olha, é palavrão, né, que eles estão falando. Óbvio, para dar o exemplo, eu não falava nada, né? Mas até 2018, mais ou menos, cara, eu era esse torcedor aí padrão, irmão. Ia, xingava todo mundo, enfim. Mas aos pouquinhos você vai aprendendo, né? Mas de fato é muito louco, né? Essa sensação que os caras têm num estádio de futebol, né, velho? E como é difícil você mudar isso, embora a própria Leda ela fala, pô, por que não canaliza? É o que a gente estava falando há uns 10 minutos atrás, né? Por que, já que o futebol ele tem esse poder, né, de engajamento, digamos assim, pô, vamos engajar para algo bom, né, velho? Para educar, para Exato. que as pessoas aprendam. Para mudar hábitos, para É, fazer caridade, entendeu? sim. Pô, se a cada palavrão que fosse soltado no estádio, R$ 1 fosse doado para uma Nossa, instituição, pô, entendeu? Assim, eu não vou ser hipócrita, no sentido de falar, pô, eu vou no jogo hoje e não xingo. Claro que eu xingo. Xingo. Vou ser muito sincero, xingo. Mas homofobia, não, machismo, não, racismo, não. Mas é aquela coisa do tipo, um lance, eu dou aquela xingada, entendeu? O juiz errou, eu xingo o juiz. Xingo mesmo, falo abertamente. Mas entendam, não é aquele xingamento que eu quero que o cara vá realmente para aquele lugar. É do lance, é de nervosismo do jogo. É errado? sim. Eu assumo. E eu preciso dar esse passo que Não, você deu. Parar de xingar em jogo. exato, cara, Assistir o mas jogo e mais apoiar do que xingar. é que é isso, Entendeu? cara, tá dentro dessa cultura aí, entendeu? E mesmo você evoluindo, sendo um cara que, pô, pensa fora da caixa lá e quer crescer, quer evoluir, você continua adotando algumas práticas, mas assim, só que você para pensar, você sabe que é errado, né? Exato. Mas, cara, é tão louco isso que talvez você fale justamente e aí entendo o que eu vou falar, tá? Não Assume, é que né? você está xingando aquele juiz, Exato. entende? Você está xingando a jogada. Pô, o cara vacilou ali contra o meu time. Então você não personifica isso, entendeu? Tipo, então por isso que eu acho que é muito complexo também a gente entender e querer de repente que o futebol se torne um teatro, por exemplo, entendeu? Eu acho difícil a gente Exato. chegar nesse nível, embora, claro, seja de repente um objetivo, né? Teatro que eu digo não de se tornar silêncio, mas de ser um ambiente respeitoso, entendeu? Eu acho complexo Exato. isso, velho, porque muitas vezes o cara xinga, e é isso, ele não está personificando, né? Não é aquele juiz, não é o CNM, não é o Luiz Flávio de Oliveira, Oliveira, o, sei vou, lá, vou desenterrar aqui, hein, o José Roberto Wright. o Darão. Entende? Tipo, o cara, ele tá lá, pô, até eu falo nesse vídeo aí sobre violência, pô, o cara, ele, pô, tá chapado lá, com vários problemas na cabeça, ele vai, ele quer, meu, sabe, tipo, lavar a alma no estádio de Extravasar, futebol e xinga todo mundo, entendeu? Não tá certo isso, é claro que não tá certo, mas eu acho também que tem que tomar um pouco de cuidado, porque senão, não é que é porque é cultural tem que manter, não é isso que eu tô falando, mas
a gente tem que entender também um pouquinho do que é o limite, né? Tipo, Claro. pô, isso tem que mudar? Tem que mudar, mas o cara faz isso porque não é personificado, na minha opinião, né? Eu acho, não sei. Pode ser que seja um entendimento errado também, de qualquer forma, entendeu? Tipo, Sim, pô, não, não, é aquilo que a gente está falando. Não tem, aqui não é isso é certo, isso é errado. A gente chega num consenso que preconceito é errado. sim, Esse é o mote aqui. exato, Mas não é aquela. O assunto que a gente está agora não é que existe uma verdade absoluta, entendeu? Não exato. é Tem isso. que Tem deixar a gente claro aqui isso para aqui para quem impor tá alguma coisa assistindo. nisso. Se você que está vendo ainda xinga e vai continuar xingando, só tome cuidado com o que você está xingando. Porque uma hora isso pode. Você pode estar numa intenção, mas geral entender outra coisa totalmente diferente. E aí, cara, a bucha é tua. Exato, Entendeu? Moça, porque mulheres, que bom que estão indo ao estádio também, né? Bem mais do que com antigamente. certeza, Então, com certeza, é, cara. tomem cuidado e segurem seus BO. É bem isso. Exato, tem que assumir a responsabilidade ali, né? Cada um. Exatamente. A gente está falando aqui, né, do que, na nossa visão, talvez pudesse ser mudado, transformado, né? Ou a gente até assumindo o próprio Martinoso, falando, pô, eu deveria xingar menos e tal. Pô, ele chegou nesse nível de consciência e está lutando contra isso, né? Mas de repente você acha que não, que vai continuar e tal, desde que você não pratique um ato de preconceito, para você tá legal, né? Então, assim, é só a nossa opinião, né? Opinião palestrina, mas é evidente que você tem a sua, você forma, né, a sua opinião de acordo aí com os seus valores e o seu crescimento pessoal, né? Exato, exato. E tem outras formas também de você torcer, de você incentivar e, ao mesmo tempo, de você abalar o jogador adversário. Sim, Entendeu? dá uma Que é a pressionada ali, ideia. É dá a uma ideia. ajudada. Por exemplo, outro dia eu vou contar uma bem. É quinta série. É quinta Sim, série. Palmeiras e Santo André, a gente ganhou de 1-0. O goleiro dos caras chama Jefferson. Sabe o que eu fiz? Você vai é. falar, lá vem. Ele encostou, pegou a água, ele estava de lado, assim, ele estava encostado na trave, no que ele pegou a água, eu comecei. Jefinho! O Jefinho! Ô, Jeff, Jefinho! Jefinho! Mano, ele parou e fez assim para dar risada. Aí eu falei, você concentrou, ouviu, cara. né? Ele olhou para mim e fez um. Eu fui homofóbico? Cara, tem, Eu isso fui tem muito na machista? várzea, velho. Eu fui Não, preconceituoso de alguma forma? Nada. Eu zoei o zero, cara. Eu zoei o sim. cara como, tipo, ele não tava esperando naquele momento alguém chamado de Jefinho. Tava todo mundo xingando o cara. Quando abaixou, eu comecei com uma coisa que ele não espera. E aí ele ficou e começou a rir. Não, é Eu hilário, pô, imagina desestabilizei o ele. cara. Exato, Porque ele velho. Só do ficou com cara, aquilo na cabeça depois. Com só do certeza. cara não prestar atenção ali no aquecimento e tal, ou no jogo, pô, já valeu, entendeu? E é isso, você não Exato. usou de nenhum artifício aí, né, que, pô, para denegrir não, né, para Denegrir não ofender o pode. cara, não pode. Aí eu Ah, cometer um ato falha aqui, ó. e tem outras coisas também, só voltando em racismo, isso eu acho que a gente pode colocar. Tem alguns termos utilizados no futebol que também são racistas e a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, nossa, esses caras dão a raça. Esse cara é raçudo. Você sabe de onde vem esse termo? De quando os Não, negros irmão. começaram a jogar futebol no Brasil, esse termo vem da escravidão. Que por conta da raça deles, eles seriam mais rápidos, eles seriam melhores, mais fortes e etc. Caramba, velho. Então, Não sabia. quando era Essa eu não sabia. negociado os escravos, eles falavam, esse é um negro de raça. Olha só. Então, quando você fala que um jogador é raçudo, você está, querendo ou não, utilizando um termo racista. Então, você tem que falar, esse jogador tem garra. Você está falando a mesma coisa. Entendeu? Sim. Tem alguns outros pontos aí. Eu já falei da raça. Por exemplo, o pessoal fala, pô, mas o jogador negro corre muito mais. Nossa, o jogador negro é muito atlético. Fizeram um estudo na Inglaterra e analisaram os números cegos de jogadores brancos e negros. Quem teve melhor desempenho? Saberia Por, vo- responder? por você ter feito a pergunta, eu diria que os brancos. O desempenho foi igual. Igual. Os números foram medianos, iguais. Sim. Então, por exemplo, um negro correu mais, um branco correu também um pouco mais. Aí um branco deu mais passe certo, o outro entrou mais dividido. Foi tudo parelho, entendeu? Então o pessoal tem esse costume, mas ele é mais atlético, né?
Não, é uma pessoa, como qualquer outra, entendeu? Então tem algumas coisas aí que ainda tem que entrar em desconstrução, assim. Com Isso eu certeza. fui um pouquinho mais a fundo nessa questão, Sim, sim, mas mas é justamente esse o aprendizado, irmão, porque assim, se ninguém fala, entendeu? Por isso que eu vejo o papel, né, de quem tá falando ali de racismo, sobre racismo, de educar, irmão. Você tem que educar o exato. cara, velho. Porque eu não sabia, por exemplo, hoje eu aprendi já, ó, nossa entrevista, bate-papo aqui já valeu, pô, 1000%, porque só se eu aprender só isso já teria valido a pena, porque eu não sabia. Só que se O ninguém nome, fala, eu vou continuar reproduzindo isso, irmão, eternamente, até eu morrer, o nome entendeu? desse aprendizado, principalmente quanto ao racismo, né, nesse caso, é o letramento racial. Você precisa ter um letramento racial. O que é isso? É aprender os termos que são pejorativos ou que vieram de um histórico pejorativo e que não devem ser utilizados hoje, como foi nesse caso, né, do raça, ou até mesmo, esse cara é atlético, por quê? Porque ele é negro. Não, o negro é mais forte, o negro corre mais. Não, não, entendeu? Não. É algo que é mito, né, velho? É mito, é mito. É totalmente, é um puro mito. Por quê? Porque na época da negociação dos escravos era um argumento de venda. Olha É, como a história se reflete hoje, é muito entendeu? complexo, né, velho? Exato. E é isso, você tem que tomar o cuidado, velho. Eu, assim, tô nesse processo aí eterno de aprendizagem e tem muitos termos que eu já não uso, que eu aprendi, né, que eu não uso, mas, de fato, eu acho que é extremamente importante isso aí, cara. Quem domina, né, esses assuntos ou tem propriedade para falar, que eduque, cara. Começa a falar, compartilha mesmo nos grupos lá. Vai ter o pessoal que vai achar que é bobagem. Eu conheço vários amigos, pô, participo de grupos aí, quando enviam lá, olha, isso acontece muito no Dia da Consciência Negra, né, Nossa, o Martinoso. Os caras ficam bastante. compartilhando, e aí, assim, e aí tem sempre o pessoal que fala, mas não tem nada a ver, tipo, o cara, é isso, o cara não quer aprender. Então, assim, vai ter esse grupo, mas vai ter a galera que quer aprender, velho, e vai aos pouquinhos, entendeu? Quem sabe aí daqui 20, Exato. 30, 40 anos a gente não colhe bons resultados, entendeu? Tem que começar, velho. O aprendizado ele é constante, cara. A gente tem que estar sempre, sempre, sempre aprendendo. Não adianta. Olhar com outra ótica, entender e estudar, sentar com alguém que passa por isso e conversar com essa pessoa, Tá? entendeu? Sim, com É a certeza, melhor velho. forma de aprender. Com certeza. Martinoso, cara, que papo maravilhoso. Eu ficaria horas e horas e horas aqui falando sobre isso e aprendendo. Pô, você é um cara muito rico, culturalmente, então eu ficaria aqui horas, Obrigado. mas a gente tem os limites aqui, senão o pessoal vai ficar na bronca aqui por um vídeo tão longo, mas acho que valeu a pena, valeu super a pena, pô, muito aprendizado aqui Imagina. nesse bate-papo, irmão, muito obrigado pela participação, por seu Eu que tempo, agradeço o energia, convite. cara, foi sensacional, não tenho palavras aí para te agradecer, e, cara, temas super importantes, atuais, né, eu acho que a gente precisa conversar, sim, com os nossos amigos, pô, é o que você falou, tem um cara lá que parece que não vai mudar, mas não vamos desistir dele, velho. Não vamos desistir desses caras, Ah, porque uma hora eles vão aprender, pô. Se a gente der o exemplo, né? Eu acho que nada melhor do que a gente dar o exemplo e começar a ter uma atitude diferente. Eu acho que isso cativa, motiva as pessoas e a gente vai construindo aí uma sociedade melhor para todo mundo, né? Eu termino aqui, né? Pô, te agradecendo e aí você pode deixar uma mensagem final aí e a gente encerra aqui o bate-papo. cara, eu gostaria primeiro de agradecer o convite, foi muito legal. Espero ter passado um pouquinho, mínimo que seja, de uma visão diferente, não é nem um conhecimento, até porque eu não posso, como eu falei, não passei por nada disso, desse tipo de preconceito, Sim, mas é uma visão de um aliado, então, de alguém que estudou, que convive com alguém que sofre com se preocupa, preconceitos, né, com se isso. preocupa e que está querendo fazer uma pontinha de mudança aí, se eu puder também fazer uma pontinha de mudança, cativar uma pessoa que seja para parar e É isso. repensar, então isso já está valendo.
E é isso, o aprendizado é constante, o respeito também, entendeu? Então, não tenho muito o que falar, é só agradecer mesmo, sempre que quiser bater um papo, até mesmo se for para cornetar também, a gente está aí. Estamos aí, Martinoso. Com certeza teremos outras aí para falar bastante de Palmeiras e quem sabe a gente volta aí a esses assuntos ou até outros assuntos, né, em vídeos futuros. Mas é isso, irmão. Muito obrigado. A galera aí que foi fiel, né? Fiel não, leal. Olha, outro aqui, ó. Leal. Quem foi leal até agora e ficou assistindo o vídeo aí até o final, cara, vou deixar aqui em algum canto do vídeo o Instagram do Gordo Corneta, segue o cara lá, que o cara é fera, muito engraçado, várias postagens, o cara tá em todo jogo do Palmeiras, um super canal aí pra gente seguir, acompanhar o Gordão, é um super amigo aí, a gente teve um primeiro contato numa viagem meio que inusitada, né, muito rápida ali para BH, Foi. e desde então a gente... Que eu fui de azul num jogo contra o Atlético. Que dia! Exatamente. Tem história para contar aí, então, cara, pô, eu considero um amigo, e vamos em frente, cara. Muito obrigado de novo. E a gente fica por aqui, rapaziada. Se inscreve aí no canal para dar uma força, curta esse vídeo, compartilha aí com seus amigos, comenta aqui o que você achou desses pontos levantados, né? Se quiser cornetar aí o Gordo corneta também. Se eu falei alguma bobagem também, põe lá nos comentários, que a intenção é a gente aprender juntos, né? E crescer, cara. É isso aí, Gordão. Boa. Curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. E eu aprendi de Casimiro já. Falou. Fechado, velho. Valeu, obrigadão, Martinoso. Um abraço. Valeu, rapaziada. Abração. Abraço.